Olá, torcida palestrina! Quando surge, avante palestra e tudo mais que você puder para cumprimentar os meus queridos palmeirenses. E eu preciso cumprimentar também todas as outras torcidas que estão comigo nesse canal, porque muita gente veio aqui e participa com muita educação. É sempre muito bom receber todo mundo por aqui. Tem muita gente perguntando onde é que está a minha cadeira. Tá aqui, gente. Tá aqui, ó. É a mesma cadeira de sempre, coberta pela bandeira, tá? Continua aqui. Tem gente falando para eu não trocar, tem gente falando para eu trocar, tem gente falando para eu cobrir, tem gente falando para eu descobrir. Então, eu não vou conseguir agradar todo mundo. Desculpe, sorry, né? Porque é difícil. Fazer tudo ao mesmo tempo não vai dar. Mas vamos ver o que vai acontecer, tá, gente? O pessoal que está aí acompanhando o canal sabe, né, dos perrengues que a gente já passou, então eu estou tentando que a coisa evolua para frente sem caminhar para trás. E para frente, amanhã tem jogo. Amanhã, dia 27 de abril, tem jogo. Aliás, o que temos de jogos, né? O Palmeiras está com jogo a cada 2, 3 dias e é um ritmo um pouco puxado, até para atletas profissionais. O risco de lesões é grande e a gente torce e reza bastante para que elas não aconteçam. Mas vamos falar do jogo de amanhã, de algumas coisas que não são do jogo de amanhã, como, por exemplo, alguns comportamentos de seu Dudu, que eu vou ter que mencionar, porque a gente precisa tocar em certos assuntos. E também vou falar do Bruno Rodrigues, vou falar da história do Abel, né? Então, vamos ver aí como que vai ficar aquela questão, os últimos jogos, tanto do Palmeiras quanto do Bahia em termos de resultado, para a gente dar aquela emparelhada para ver como é que tá. A princípio eu quero falar do Dudu, que é um assunto que a gente não vai deixar para o final do vídeo, deixa para o final do vídeo que for mais interessante. Por que você vai falar do Dudu de novo, Renato? Dudu não faz mais parte, porque a gente tem que analisar o que ele tem feito hoje em dia para ver que foi uma ótima atitude a saída dele. Então eu sei que tem muita gente que é fã do Dudu, o Dudu tem uma história incrível no Verdão, mas as pessoas, às vezes, mudam e às vezes se revelam, né? Eu acho que o Dudu se revelou uma pessoa um tanto quanto... Que palavra que a gente dá para o Dudu? Comenta aqui embaixo que eu vou querer saber as palavras que vocês vão dar para o Dudu, né? Inclusive, teve aí uma questão da Leila Pereira falando que ele tem sido machista com ela, mas a princípio a gente vai falar a respeito do fato dele estar no banco de reservas do Cruzeiro e ele ter reclamado de não ter sido escalado para muitas partidas, pelo menos nas últimas 3 partidas, e aí o técnico já ficou mais pistola ainda e deixou ele no banco. Mas por que está acontecendo isso? Porque ele não está demonstrando a capacidade necessária para estar lá, né, em campo. E por que está questionando? Ele questionava aqui, está questionando lá. A questão é justamente essa, minha gente. O cara está com problemas, ele precisa evoluir, ele precisa, depois de tanto tempo parado, precisa encontrar o seu caminho se quiser continuar sendo um craque, não é mesmo? Afinal de contas, a gente não pode desprezar a história dele, mas ele pisou na bola de várias formas nos últimos tempos, tá? Inclusive, eu queria ressaltar aqui que a Leila apontou o machismo dele nessas críticas que ele fez, inclusive o próprio advogado dela colocou isso daí, como uma diferença de tratamento se ela fosse um homem, por exemplo, né? Gente, o advogado colocou da seguinte forma, ou os advogados, né, que ela não tem só um, abre aspas, seguramente não fosse a querelante no caso é um termo de advogado, desses termos difíceis que a gente não sabe traduzir, mas é ela a reclamante do processo, no caso. Se não fosse ela uma mulher, vamos traduzir assim, ele teria tido mais cuidado e parcimônia, outro nome difícil, né? Parcimônia no caso, para mediar, né? Pensar melhor no que ele fosse dizer em suas palavras. Essa diferença de tratamento certamente tem raízes no machismo e na misoginia. Para quem não sabe, misoginia é quando o homem não gosta, não que ele não goste de mulher no termo sexual, não é isso. A misoginia é a questão do cara destratar as mulheres, né, achar que mulher... como é que eu traduzo isso? É um homem que trata a mulher de qualquer jeito, né? Enfim. E o advogado usou esse termo e disse que, infelizmente, no meio de futebol, tecer ofensas a uma mulher parece ser bem mais fácil que a um homem. Tanto que ele terminou aquela frase com aquele clássico, vim trabalhar no Cruzeiro, que ele falou, né? Ele foi trabalhar no Cruzeiro, então ele falou, vim trabalhar no Cruzeiro, VTNC. Mas enfim,
Comenta aqui embaixo se você acha que esse comportamento dele é só porque ela é mulher, e nós temos muitas mulheres seguindo esse canal aqui para me contar o que é que acham. Ou comenta você que é homem, o que você acha, se você trataria uma mulher diferente nesse caso. Queria muito saber, afinal de contas nós temos vários torcedores de várias torcidas acompanhando esse canal e temos inclusive os nossos queridos haters, aquele pessoal que adora vir falar uma coisa para futucar, né? Futuca aí que eu quero ver. Então, o que eu queria falar aqui é sobre o Bruno Rodrigues agora. O Bruno Rodrigues, a gente tinha dito que ele podia voltar dia 18, agora é do mês de maio, na partida do Bragantino, mas, porém, todavia e contudo, talvez não. Né? Ele está numa situação complicada, depois de tanto tempo parado, e o passo novo agora é a recuperação, mas como ele teve 2 lesões seguidas nos joelhos direito e esquerdo, foi complicado. Eu tenho 4 pinos no joelho, eu sei bem que joelho faz na vida da gente. E o recondicionamento dele tem trabalhos com bola, ele já voltou a campo ali para treinar, realizar atividades, ele está sob orientação do preparador Thiago Maldonado. Na sexta-feira, no caso ontem, ele começou a transição entre a parte física e a técnica, tá? Então, não temos como confirmar quando será que ele vai voltar. O processo não trabalha com prazos, não tem prazo, isso aí não é uma matemática, não é uma ciência exata, né? É medicina. Medicina não é uma ciência exata. Então, não se deve acelerar esse processo, até porque ele teve lesões repetidas, subsequentes, né? Então, ele só fez 2 partidas pelo Palmeiras, foi contra o Novo Horizontino e a Inter de Limeira, em janeiro de 2024. Depois emendou essas 2 lesões e agora, né, teve também, foi ruptura de ligamento no joelho direito, aí depois veio tendão do joelho esquerdo. Gente, uma coisa horrorosa. Então, não podemos garantir que ele volte no jogo do dia 18. E tem jogo pra caramba, né? Vai ter jogo a dar com pau. Então, vamos falar sobre Palmeiras e Bahia? Desculpa. E a gente vai fazer um retrospecto aqui, tá? Por exemplo, os últimos 5 jogos do Palmeiras, os últimos 5 jogos do Bahia. Não significa que vai ser um resultado aproximado, mas a gente tem um parâmetro de como está o Bahia nessa situação aí para a gente enfrentar o time amanhã no Allianz Parque. E sobre o Allianz Parque eu já falo já também. O Palmeiras nos últimos 5 jogos teve vitórias. Aliás, nós temos vitórias nos últimos jogos, 7, 8 jogos já quase, né? Já estou perdendo a conta já. Bom, Bolívar e Palmeiras, o último foi 3-2. Fortaleza e Palmeiras foi 2-1. Internacional e Palmeiras foi 1-0. Palmeiras e Corinthians foi 2-0. Palmeiras e Cerro Porteño lá no começo da Libertadores foi 1-0. Ou seja, todos vitórias e graças a Deus, Abel e todos os nossos meninos. Os últimos 5 jogos do Bahia, ele ganhou no dia 27, que foi o... Não, esse jogo aqui tá errado, né? Botaram aqui uma data totalmente errada, porque hoje ainda é dia 26 e colocaram o dia 27 aqui. Eu não lembro qual foi o dia do jogo do Bahia com o Atlético Nacional, mas foi ganha a partida de 1-0 pelo Bahia. O Bahia também ganhou do Ceará, no dia 21/4, no Campeonato Brasileiro. Perdeu, aliás, do Cruzeiro no dia 17, então foi 3-0 para o Cruzeiro. Bahia também empatou com o Mirassol, no dia 13, e ganhou do Nacional. Então, na soma aqui, teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A subsequência aqui do Palmeiras está muito melhor que a do Bahia, mas a gente vê amanhã, inclusive aqui em casa são 2 torcendo contra o Bahia, porque eu sou palmeirense, mas o meu marido é Vitória. Quando joga Palmeiras e Vitória aqui a gente não tem problema nenhum, né? Mas enfim, vocês entenderam como é que funciona. Então você vai poder assistir esse jogo ao vivo às 6h30, que vai rolar no Allianz Parque, apenas pelo Pay-Per-View Premiere. Se você não tem Premiere, você pode ter Pingflix TV, que eu deixo aqui no link. Aliás, que eu deixo o link aqui na descrição sempre para você entrar em contato, fazer um teste gratuito e poder assistir os jogos todos do Palmeiras, qualquer jogo que você quiser ver, séries, novelas antigas, filmes, o que você quiser, tem um monte de coisa lá. Você pode fazer um teste gratuito, tá? Vê lá o contato que eu deixo aqui no link e você já aproveita e faz
para amanhã para o jogo, né? Já faz logo, porque para amanhã para o jogo não dá tempo, tem que fazer já. Bom, gente, a capacidade do Allianz amanhã vai estar reduzida porque tem show, teve show ontem, parece que são 2 dias de show, né? 25 e 26, hoje é dia 26, foi show ontem e hoje, do cantor Gilberto Gil, e a estrutura de palco está lá montada, né? Então a capacidade vai estar reduzida com aquele trambolhão lá todo, né? Que fica no palco ali na região do Gol Norte. E se você vai a campo, já sabe que isso, né, diminui bastante o público dentro do estádio. Enfim, vamos falar aqui também sobre o último assunto de hoje, que já está ficando muito longo esse vídeo, eu não queria me prolongar, mas o Miller falou sobre o Flaco Lopes e o Vitor Roque. O Vitor Roque anda cabisbaixo, né? Não está conseguindo. Quando ele faz gol, a gente já olha para o VAR para saber se vai ter algum problema, que ele já fez, mas não rolou, não funcionou, né? Não foi válido. Então, agora o Flaco Lopes parece que, de repente, com a chegada do Vitor Roque, ele... né? Mas não é, gente. Eu acho que, na verdade, todo o time mudou bastante com a mudança de tática e todas as mudanças que ocorreram dentro das práticas que o Abel leva para o time. Então, tudo é um conjunto. O Abel mexeu as peças e ele realmente testa, mas ele mexeu as peças de uma forma que agora funcionou melhor e o Flaco Lopes conseguiu se destacar. Já o Vitor Roque, não sei por que raios ainda não, mas eu sempre digo, há de esperar o tempo de encaixe dentro do grupo, de estar, né, tudo certinho, de adaptação, não é o cara chegar e já ir, né? Felipe Anderson chegou, ninguém estava feliz com ele, aí botaram ele na posição certa. Então, tenham paciência, é só o que eu peço, tenham paciência, que paciência é uma coisa, é uma virtude difícil de cultivar. Eu queria mandar um grande alô lá para o Jaelton e o filho Juan de Pinheiro, no Maranhão, o pessoal que está acompanhando a gente lá de cima do outro lado do país. O Alcides Isaías de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, como eu disse para ele, Alcides é o nome do meu falecido pai. O Tadeu de Santo André, o Emerson lá no Japão, o Francisco Oliveira de Nova Olinda, no Ceará, também o Valdir Rabelo de Sintra, em Portugal, o José Cláudio também de Portugal, um pessoal bastante ligado fora do Brasil, o GGT Kakimoto, não sei se eu falei certo, lá do estado de Mie, no Japão, o Renato Moraes de Ipalmirim, no Ceará, o Edson Júlio de Sorocaba, o Ronaldo Peixoto de Morro Doce e o Caio Leite lá na Austrália, terra dos cangurus. Grande abraço para vocês, a gente volta por aqui com mais informações do Verdão e amanhã, como tem jogo, provavelmente a gente consiga fazer um antes e um depois. Vamos tentar, né? Porque muitas coisas estão acontecendo atrás das câmeras aqui nessa casa. Até o próximo vídeo, gente. Tchau.